Olá, estamos de volta com o Finanças em Pauta, agora na TV Feliz. E o tema de hoje abrange as novidades no mercado da contabilidade. Tivemos mudanças recentes em função da internacionalização das normas. E você, empresário, está preparado? Você poderia me perguntar: que tipo de inovações são estas? Em que isso afeta os meus negócios? Primeiro, eu lhe digo que afeta positivamente. Que tal você ter informações que transmitam para os seus clientes, os seus fornecedores, os seus financiadores, qual é a situação real da sua empresa? Que melhore os seus indicadores na captação de créditos. E você, contador, está preparado? Hoje vamos falar dessas principais alterações. E para que elas sejam implantadas, há uma necessidade de parceria empresário, contador e empresa de tecnologia. Observem que com as recentes alterações normativas e legais na contabilidade, hoje o conceito de empresa de pequeno e grande porte, do ponto de vista contábil, mudou. Você sabia que uma empresa de faturamento de até 300 milhões de reais e ativos de até 240 milhões de reais é considerada uma empresa de pequeno porte? Não? Pois é. Sabia também que para ela ser considerada de grande porte, além de exceder esse faturamento de 300 milhões de reais ou ativos de 240 milhões de reais, uma outra hipótese seria ela ser uma sociedade anônima de capital aberto ou uma empresa com obrigatoriedade de prestação de contas públicas. E, neste cenário, há novos normativos. A norma contábil hoje, que reza todas as regras para as pequenas empresas, é a Norma Brasileira de Contabilidade Técnica Geral 1000, conhecida como NBCTG 1000. Se as empresas tiverem faturamento este ano de até 4 milhões e 800 mil reais, ela é considerada uma microempresa do ponto de vista contábil. Bem diferente daquele conceito de pequena e microempresa que nós tínhamos, não? Que estava muito associado a ser optante pelo Simples Nacional, ou então ter até 10 empregados, ou um número reduzido de empregados e de faturamento. E o mais importante nisso é que a lei trouxe conceitos que até então nós praticamente não praticávamos. Por exemplo, ela diz que a contabilidade ela tem que refletir a realidade da empresa e, para isso, tem que trazer as contas ao valor justo, ao valor que seria vendido, por exemplo, um determinado bem ou serviço, um equipamento, em uma transação não forçada, líquido das despesas. Trouxe também conceitos como de redução ao valor recuperável dos ativos. O que significa isso? A lei diz o seguinte: sempre que eu tiver na minha empresa um bem, um ativo, e houver indícios de perdas, quer seja por obsolescência, ou porque saiu nova tecnologia, ou porque perdeu a capacidade de produção, eu tenho que fazer o chamado teste de recuperabilidade. No inglês é o teste de impairment. Isso significa que para eu saber qual o valor real do meu ativo, eu vou olhar o que está na contabilidade e vou comparar com a minha capacidade de geração de receita futura, trazido a valor de hoje, que tecnicamente a gente chama de valor presente, descontando a taxa de mercado, comparar essa projeção de receitas trazida a valor presente com a minha estimativa de vendas originárias desses ativos ou conjunto de ativos, deduzidos dos encargos para gerar essa venda. Dos dois, o que for maior, eu comparo com o valor que está na contabilidade. Se esse valor recuperável estiver menor, eu tenho que fazer uma estimativa para perda. Então, observe, se eu tiver um equipamento que vale 100 mil reais,
No mercado houver indícios que o valor líquido dele de venda é de R$80 mil e a capacidade de geração de receita dele, futura, trazida a valor presente, for de 50 mil, qual é o máximo que eu consigo por esse ativo? Os 80 mil do mercado. Ou seja, se na contabilidade está líquido por 100 e ele no mercado vale 80, eu tenho que reconhecer essa estimativa para perda. Um outro ponto, eu tenho estoques de mercadorias, alguns desses são perecíveis, outros não. Chega no final do ano, eu tenho contabilizado R$10 mil de estoques. Mas no mercado, o valor máximo que eu consigo por esses estoques é de R$6 mil. Quanto é que vale efetivamente esse ativo da minha empresa? 10 mil ou 6? A lei hoje diz que eu tenho que fazer obrigatoriamente uma estimativa para perda. E observe que o não cumprimento desses normativos tem reflexo também nos tributos. Então, nunca foi tão necessária a presença de um contador para orientá-los, para evitar possíveis consequências desagradáveis no futuro, cara empresário. A contabilidade, ela, quando feita de forma adequada, ela pode trazer informações preciosas para que eu possa ter um bom controle dos estoques, consequentemente determinar o melhor preço de venda para os meus produtos e serviços. O controle patrimonial, ele hoje é essencial. Há uma necessidade de que a empresa, ela inventarie todos os seus bens. Aquele chamado tombamento patrimonial que antigamente a gente só ouvia falar em órgão público, nos órgãos públicos de uma forma geral, eu tenho que fazer na minha empresa. Eu tenho que saber exatamente o que eu tenho. Quantas mesas, quantas cadeiras, quantas máquinas, quantos birôs, toda a minha estrutura. Verificar por quanto está contabilizado e quanto efetivamente vale. Isso é eu trazer a valor justo. E minha contabilidade tem que refletir isso. E tem mais. Eu só posso dizer que a minha contabilidade, ela atende às normas gerais de contabilidade se eu tiver tido todos esses cuidados. Se eu não o fiz, o meu balanço não vale de muita coisa. E, consequentemente, eu posso ser lá na frente obrigada a fazer uma republicação ou ter algum tipo de penalidade. Esse ano, o Conselho Federal de Contabilidade trouxe uma oportunidade ímpar para que as empresas regularizem a sua contabilidade, que busquem um profissional especializado. Por quê? A lei é de 2009, essa obrigatoriedade é desde 2010. Desde 2010. Então, a gente diz que é uma novidade, mas é uma novidade já um pouquinho idosa, né? 2010, já estamos em 2017. Recentemente, o Conselho Federal de Contabilidade, ele abriu uma pequena brecha, dizendo que aquelas empresas que ainda não tiveram suas contabilidades regularizadas para atender a esses novos normativos, podem fazer agora em 2017 sem penalidades. Então, o que é que você está esperando? Procure o seu contador, repactue o contrato para colocar esses itens adicionais, essas necessidades advindas da lei. E com isso você vai ter muito maior facilidade de captar recursos para novos aportes de capital e, consequentemente, sua empresa continuar sendo uma empresa de sucesso. Espero que tenham gostado desse Finanças em Pauta. Agora, semanalmente, na TV Feliz, eu, Lieda Amaral, e o professor Anailson Gomes. Até breve.